Fala pessoal, eu me chamo Paulo Júnior, você está aqui no meu canal, no canal no qual a gente vai falar sobre teologia, sobre devocional, sobre resenha de livros. E hoje, como o início do canal, vou me apresentar um pouco. Eu me chamo Paulo Júnior, eu atualmente moro no Pará, no norte do país, e aqui eu trabalho como missionário numa igreja, e eu sou formado na área de teologia e formado na área da administração de empresa. Eu também sou casado com a Carol, e então, resumidamente, é isso. E hoje, para iniciar esse momento aqui, eu queria trazer uma palavra de meditação para nós, uma palavra que tem tudo a ver com algo que tem sido muito falado nesse tempo aqui no Brasil, sobre líderes religiosos que são tóxicos, ou líderes abusivos, na nossa religião, no cristianismo. E para falar sobre isso, eu queria usar um texto no qual Jesus fala para os seus discípulos em Mateus, capítulo 7, do versículo 15 ao versículo 23. E aqui está um ponto. Esse é um texto que o próprio Jesus falou. Então, só por causa disso, a gente precisa dar uma atenção maior a isso. Porque a gente tem visto hoje, aparentemente, por parte de alguns, quando nós tratamos sobre líderes abusivos, líderes tóxicos, pastores tóxicos, dentro da igreja, a gente vê por parte de alguns uma surpresa muito grande. E não deveria ser assim por parte dos cristãos que entendem e leem a palavra do Senhor. Então vamos lá, vamos para o texto. Mateus, capítulo 7, versículo 15 em diante. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Bom, primeira coisa. A palavra aqui começa com cuidado com os falsos profetas. Então, já está implícito o quê? Que Jesus já esperava que falsos líderes, falsos profetas, falsos pastores existiriam no meio do povo. E aqui vai uma primeira lição. Se Jesus está falando para a gente tomar cuidado, então nós precisamos entender que é trabalho da igreja, do corpo de Cristo, identificar quem são esses homens. Então, o que muitas vezes a gente vê são pessoas entregando suas vidas a líderes, a pastores, e elas não procuram saber se esse pastor é bíblico, se o que ele tem falado vai de encontro ao que os ensinos de Jesus ou não. Elas simplesmente se entregam. E o que o Senhor está falando para a gente aqui é cuidado. Ou seja, primeira lição, você precisa saber identificar quem são esses falsos líderes. Quem são esses líderes tóxicos? Você precisa identificar. Então vamos lá, ele vai falar assim, eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Então, qual é a grande característica de uma pessoa que é um falso líder? É que ele vem exteriormente vestido de pele de ovelha. Ou seja, você nunca vai perceber quem é e quem não é um falso líder pela maneira exterior com que ele age. Porque ele pode ser bom ali na igreja, ele pode fazer coisas muito boas, ele pode pregar muito bem, ele pode ser um cara muito legal. Mas ele fala que por dentro. Então, aqui está um grande ponto de Jesus para nós, um grande ensino de Jesus para nós nesse dia. É que você só percebe quem é um falso mestre olhando para dentro do interior dele. Aí você pode pensar, Paulo, mas como eu vou olhar o interior dessa pessoa? Amados, o que eu estou falando aqui é para você não olhar apenas para as atitudes interiores. O que a gente precisa ver é quais são realmente as intenções desse homem ou dessa mulher que nos lidera. O que realmente está lá, que flui desse coração. Se existe muita ganância, se existe muita opressão, se existe muita, coisas obscuras, se é uma pessoa que não se abre, se é uma pessoa que sempre se mantém na dela, que nunca se abre com ninguém, sabe? O que Jesus está falando aqui é que a gente só percebe quem é um falso líder ou um líder abusivo pelo seu interior. A gente não pode avaliar as coisas de maneira exterior, porque a gente pode se enganar. E aí o texto diz, e aí o texto continua e fala assim, vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Ou seja, você vai reconhecer essas pessoas pelos frutos. E o fruto o quê? Quais são os frutos do Espírito? Amor, longanimidade, bondade. A gente sabe. Então o que Jesus está falando aqui é que você não reconhece um falso líder pelos seus feitos. Ele pode ter uma igreja com 5 mil membros, mas os seus frutos, a paz dentro do lar dele, sabe? A forma com que ele trata a liderança, a forma obsessiva dele pelo poder, os pontos que nós precisamos observar. São pelos frutos que nós vamos reconhecer esses falsos líderes. Então eu vou ficar por aqui. Então eu quero contar uma história para a gente finalizar.
Uma vez, aqui no Brasil, um líder saiu do Brasil rumo aos Estados Unidos com dinheiro na cueca. E aí foram perguntar um dos membros da sua igreja sobre o que ele achava sobre isso. E essa pessoa disse: alguém colocou o dinheiro na cueca do meu pastor. Você pode pesquisar essa história na internet. E o que eu estou querendo dizer com isso é que a gente, quando está seguindo alguém, a gente pode se enganar de uma maneira que até a pessoa fazendo a pior coisa do mundo, a gente vai querer ir atrás dela. A gente vai querer seguir ela até o fim. Então, o que eu estou falando aqui hoje é para você, sabe, ter isso no seu coração. Existem falsos líderes. E quem precisa observar isso e quem precisa cuidar disso para não se enganar é você que está me ouvindo aqui. Você precisa aprender. E como? O que a gente aprendeu aqui hoje é que não é pelo exterior que a gente vai identificar quem são esses falsos líderes. É pelos frutos, é pelo seu interior, é pelo que jorra dessa pessoa, sabe? Não é pelo grande ministério que ela tem, mas é pelo que sai das veias dela. Então, para finalizar, versículo 20. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esses entrarão no reino. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. Novamente, o que o Senhor deixa aqui de ênfase para a gente no final desse texto é: as pessoas exteriormente podem fazer muito, mas a forma de identificar um falso líder, um líder abusivo, é pelo seu interior, é pelos seus frutos. E quem deve tomar cuidado com isso? A igreja. Então quem precisa aprender a identificar isso? Você. O seu líder prega todo o conselho de Deus, ele prega sobre a Bíblia inteira. O seu líder é uma pessoa que relativiza a Escritura. O seu líder é um homem que fala apenas sobre dinheiro. O seu líder interpreta a Bíblia segundo a ótica dele, do que ele acha, da opinião dele. O seu líder, você vê que ele só tem sede de poder, então tome cuidado. Você precisa aprender a identificar isso. Então é isso, ficamos por aqui hoje. Esse é o nosso primeiro vídeo e semana que vem, toda quarta-feira, a gente se vê por aqui. Valeu? Tamo junto.